Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Amanda Ribeiro e hoje eu não vou enrolar muito não, porque pela primeira vez eu não fiz um script para o vídeo, então vamos ver no que vai dar. Mas a ideia desse vídeo aqui é fazer um resumão das funções cognitivas, conversar sobre o que elas são, como elas funcionam. E se você tiver interesse em entender como cada função funciona mais a fundo, volta aqui no canal, porque nas próximas semanas eu vou estar publicando vários vídeos falando sobre as funções com mais detalhes, mas hoje vamos dar uma overview aqui. E eu gostaria de começar dizendo que qualquer estudo de personalidade, seja MBTI ou qualquer outro que se baseie nos estudos e nas teorias de Carl Jung, vão se basear em funções cognitivas. E funções cognitivas são basicamente a forma que a nossa mente encontra de se relacionar com o mundo à nossa volta. Existem 8 funções cognitivas e todos nós usamos todas elas, não importa qual seja o seu tipo de personalidade. A única questão é que, dependendo da ordem, da sua ordem de preferência, você vai usar algumas dessas funções um pouco mais e um pouco menos. E aí você vai ter mais consciência de algumas e menos de outras. Vamos entrar em mais detalhes sobre isso durante o vídeo. Mas essas 8 funções cognitivas, elas se dividem em 2 grupos. Um é o grupo de percepção, que é o P, nas letrinhas do MBTI, e o outro grupo é o grupo de julgamento, que é o J nas letrinhas do MBTI. Mas não importa se você tenha o P ou o J na sigla do MBTI, você usa todas as funções de percepção e de julgamento. As funções de percepção são as funções responsáveis por coletar dados e informação do mundo à nossa volta. E as funções de julgamento são as funções responsáveis pela tomada de decisão. Então, quais são as funções de percepção? São a intuição e o sensorial. E quais são as funções de julgamento? São o sentimento e o pensamento. Eu escrevi aqui com a minha letra horrível, então não prestem atenção na forma, prestem atenção no conteúdo, por favor. Mas enfim, como vocês podem ver aqui, funções de percepção são o sensorial, que é a letrinha S, e o intuitivo, que é a letrinha N no MBTI. E as funções de julgamento, que são o pensamento, que é a letrinha T no MBTI, e de sentimento, que é a letrinha F. Só que existe mais um detalhezinho aí. Essas 4 funções que a gente acabou de falar, elas também se dividem em extrovertidas e introvertidas. Extrovertidas significando que elas focam mais no mundo exterior, e introvertidas focam mais no mundo interior. Beleza? Então, como vocês podem ver, 8 funções. Só que você vai, dependendo do seu tipo de personalidade, de como a sua mente funciona, você vai usar algumas dessas funções mais do que outras. Então, todas as pessoas têm uma função preferida. Por exemplo, o meu tipo de personalidade no MBTI é o ENFP. Então, a minha função preferida é a intuição extrovertida. Então, isso significa que é a função que eu tenho mais prática em usar. É aquela função que é meu piloto automático, que eu não tenho que fazer esforço para usar. E tem outras funções que eu uso menos. E a função que eu menos uso como NFP é o SE, o sensorial extrovertido. Então, significa que aquela função ali para mim é a mais fraquinha. Eu não tenho muita prática com ela. É como se fosse um músculo na academia. Se você só faz braço e pula leg day, você vai ficar igual o pirulito, né? Então, é mais ou menos isso que funciona com as funções também. Você não usa muito uma função, ela fica fraquinha para você. Mas isso não significa que você não a use. Eu vejo que muita gente fica confusa quando está tentando descobrir qual é o tipo de personalidade, porque fala assim, putz, eu assisti um vídeo, li um livro que fala sobre FI e FE, sentimento extrovertido e introvertido, e eu vejo que eu tenho aspectos dos dois. Eu faço coisas que são de características relacionadas ao sentimento introvertido e ao sentimento extrovertido.
Sim, é claro que você faz, porque você usa o sentimento extrovertido e o introvertido. Então, um conselho que eu te daria é a mesma coisa também que, tipo, vamos supor que a sua principal função de julgamento, porque todo mundo vai ter uma função preferida de percepção e uma função preferida de julgamento. Então, de novo, me usando como exemplo, a minha função preferida de percepção é a intuição extrovertida. Ela é a minha primeira função cognitiva. A minha segunda função preferida é uma função de julgamento, porque é assim para todo mundo. Se você tem na sua primeira função cognitiva, você tem uma função de percepção, a segunda vai ser de julgamento. E vice-versa. Se a sua primeira é uma de julgamento, a segunda vai ser de percepção. Mas, enfim, a minha segunda função cognitiva e a minha função de julgamento preferida é o sentimento introvertido. Então, significa que quando eu tiver que tomar decisões na minha vida, a principal função que eu vou usar vai acabar sendo o sentimento introvertido. Eu vou olhar para mim mesma e ver o que é o certo e errado para mim, qual é a minha moral. Também vou tomar decisões baseadas no TE de vez em quando, que é a minha terceira função cognitiva, o pensamento extrovertido. E aí eu vou olhar mais para o lado racional da coisa. Então, todos nós vamos, em algum momento da nossa vida, usar todas essas funções. Só que um conselho que eu te daria é, quando você estiver tentando descobrir qual é o seu tipo de personalidade, tenta olhar para o que você faz em 70, 80% do tempo, não nas exceções. Dito isto, vamos começar a falar sobre cada uma das funções, primeiramente. NE. NE é a intuição extrovertida e seria a função da metafísica. É a habilidade que a pessoa tem de olhar para o mundo e enxergar diferentes possibilidades, diferentes caminhos. É a habilidade de ver o que o outro, o que o coletivo quer, o que ele deseja e, por consequência, o que ele vai fazer. É aquela vozinha do e se na cabeça, é enxergar além do mundo 3D, é enxergar além do que está acontecendo no aqui, no agora e no que poderia acontecer no futuro. E é uma metafísica, é uma capacidade de olhar o que vai acontecer no futuro em curto prazo. São vários caminhos possíveis, mas em curto prazo. E é direcionado aos outros, ao coletivo. Enquanto que o NI, a intuição introvertida, é a força de vontade. É o olhar para o futuro, mas não para o futuro coletivo, é para o próprio futuro. É essa capacidade de ver o que vai acontecer para si mesmo e a longo prazo, ver lá na frente. E o NI ele é responsável por essa força de vontade, por aquela pergunta interna na cabeça de o que eu quero para o meu futuro. Então, o NI também se baseia no futuro e é extremamente focado, tem aquela visão laser. Isso é uma diferença também entre NE e NI. NE tem a tendência a ficar all over the place, vendo várias possibilidades, enquanto o NI ele vai direto num caminho só, ele é bem mais focado. E aí a gente vai pro sensorial, o SE, o sensorial extrovertido, é a capacidade de viver no aqui e no agora. É tudo relacionado à forma física, à mecânica, a como as coisas funcionam. É essa capacidade de estar presente. E o SE também vai focar em dar uma experiência sensorial positiva para os outros. Já o SI, o sensorial introvertido, ele se importa muito em receber uma experiência sensorial positiva. Então, ele vai gostar muito de ter o conforto, a estabilidade, a segurança dele. O SI também fala sobre o senso de responsabilidade, tradição, dever de uma pessoa.
e também vai ser responsável pela memória de longo prazo. E aí vamos para as funções de julgamento, começando pelo sentimento extrovertido, o FE. O FE, ele é extremamente empático. Olhar para o outro, ver o que o outro está sentindo, para aí espelhar o próprio comportamento, estar presente ali para o outro, cuidadoso, ética, o estar ali para a comunidade, para o todo. Então ele vai focar nos sentimentos do coletivo. Enquanto que o sentimento introvertido, FI, ele é o conjunto é a moral de um ser humano. São todos os valores internos de alguém, é aquela bússola moral do que é certo para mim, o que é errado para mim, o que é bom, o que é negativo. E aí a pessoa toma decisões baseadas nos próprios sentimentos, nos próprios valores. E aí a gente tem o TE, que é o pensamento extrovertido, e o TE, ele é o pensamento racional. Ele é olhar para o mundo lá fora e entender o que faz mais sentido nessa situação. Então, por exemplo, estatísticas, é ver o que a maioria pensa nessa situação. Então, se a maioria pensa isso nessa situação, é essa decisão que a gente deve tomar. O TE vai recolher dados, referências, informações para chegar a uma conclusão, é o verdadeiro ou falso. Já o TI, o pensamento introvertido, ele vai falar sobre lógica. Então, ele vai ter esse filtro interno para chegar à conclusão do que é verdadeiro ou falso na própria mente. Ele não vai necessariamente escolher algo só porque, decidir algo só porque a maioria acha que aquela é a resposta certa. Bom, esse é um resumão do que são as funções cognitivas. Agora, como elas vão se comportar em cada tipo de personalidade? Aí vai depender da ordem em que você usa essas funções. Quanto mais próxima do topo a função estiver, mais você vai ter conhecimento daquela função, mais as pessoas vão ver essa função no seu comportamento. E aí eu, de novo, com a minha letra horrível, tentei colocar aqui a ordem das funções cognitivas para vocês visualizarem. Como eu disse, nós temos 8 funções cognitivas, então nós vamos usá-las em uma ordem diferente. Vão ter 8 posições dentro da nossa mente. E aí você vai usar a sua função preferida na primeira posição, a sua segunda função preferida na segunda posição e por aí vai. Beleza? Bom, dependendo de onde você tenha cada função cognitiva, dependendo da posição delas, elas vão se comportar de forma diferente. Então, por exemplo, a primeira posição vai ser a sua função dominante, que também é conhecida como a sua função herói. E a função herói, ela é aquela função que você mais usa, como eu já disse, é aquela que você se sente mais confortável utilizando, que você não precisa, o seu cérebro não precisa gastar muita energia, somente tá tipo na zona de conforto dela, usando aquela função. E por consequência, é a sua melhor função também, é aquela que você se sente mais confiante usando. Já a sua segunda função cognitiva vai ser a sua função auxiliar. Então, vai ser a segunda função que você mais usa. E a segunda função cognitiva está ali para balancear a primeira função. Ela vai ser a sua função mais responsável. Então, quando o herói estiver lá sendo a estrelinha do show, fazendo o que ele sempre faz, a segunda função vai estar lá para manter ele com os pés no chão, para vigiar ele, falar assim, epa, tá tudo bem aqui? Então, só para dar um exemplo para vocês. Como eu disse, minha primeira função é o NE. Então, o que eu mais faço é ficar olhando para o futuro e ficar imaginando diferentes possibilidades, iniciando vários projetos, várias ideias e pulando de uma ideia para outra. É isso que eu gosto de fazer.
Mas a minha segunda função cognitiva, e mais responsável, é o FI, o sentimento introvertido. Então, como é que isso funciona? O meu sentimento introvertido, ele é o responsável por cuidar de como eu me sinto em relação às coisas. É a minha principal função cognitiva quando eu tomo decisões na minha vida. Então, o meu FI, ele vai olhar para o FI e vai falar assim: tá, tu tá pulando em outra ideia aí, tá querendo começar outra coisa, mas como é que você se sente em relação a isso? Esse seu novo plano, ele tá alinhado com seus valores morais? Entende? Então, a segunda função vai ser tipo a mãezona, ela vai cuidar dessa bagunça. Já a terceira função cognitiva, ela é a sua função terciária. E ela também é a sua função mais ingênua. No inglês eles chamam essa função da função criança. Então vai ser aquela função que você não é tão desenvolvida assim, mas você ainda usa ela. E você geralmente vai usar essa função quando você se sente mais confortável em situações em que você não está sob pressão e você pode ser você mesmo, você pode relaxar. Então, dando um exemplo meu também, minha terceira função cognitiva é o TE, o pensamento extrovertido. E eu adoro usar o TE quando eu estou me sentindo confortável em discussões, conversas interessantes com pessoas que eu conheço bem. Então, se eu tenho um amigo muito próximo, ou com a minha família mesmo, e a gente está conversando sobre ideias, eu estou usando muito meu NE para dar uma viajada, eu gosto sempre de usar o TE para instigar a conversa. E aí eu gosto de falar sobre coisas que eu sei que vão desafiar o, o racional coletivo para ver o que as pessoas vão falar, só para atiçar, sabe? Já a quarta função cognitiva é uma das nossas funções mais fracas. É a nossa função inferior, também conhecida como a função sombra. E ela é a nossa função sombra justamente porque a gente não tem muita consciência dela. E é onde os nossos medos e inseguranças também moram. E geralmente a gente usa mais essa função quando a gente está passando por um período muito intenso de estresse ou de ansiedade. Então, exemplo pessoal de novo, o meu SI está nessa quarta posição. E aí, quando eu tô muito estressada e eu sinto que as coisas não estão funcionando na minha vida, eu tenho a tendência a me tornar extremamente rígida. Tipo, querer organizar tudo, ter uma rotina toda estruturada e limpar as coisas demais e ficar meio obcecada, sabe? Com os meus deveres, as minhas obrigações, que é algo que normalmente eu não faço. Mas quando eu estou estressada, acabo fazendo isso. Só que a quarta função também é uma função muito importante para o seu desenvolvimento psicológico, porque ela é a função sombra, mas ela também pode se tornar a função aspiracional. É aquela função que quando você trabalha nela, você consegue desbloquear o próximo nível na sua vida, sabe? É aquela coisa que se você pega o seu medo, a sua insegurança pela gola e você mostra quem é que manda, você consegue se adaptar a ela e aprender muito com ela. Ela se torna assim o seu diferencial. Então, falando do SI, de novo no meu caso, outra coisa que o SI faz na quarta função cognitiva, ele me faz ter medo de sair da minha zona de conforto, de tentar coisas novas às vezes. Embora eu ame isso, quando eu faço isso eu amo, mas às vezes eu tenho dificuldade de dar esse primeiro passo. E aí se eu me coloco constantemente nessa situação de tentar coisas novas, eu acabo me livrando desse medo. E aí eu me torno uma pessoa que ama meter o louco. Agora, essas quatro primeiras funções que a gente mais usa, elas vão formar a nossa mente consciente, o nosso ego. Só que
A gente sabe, por meio dos estudos do Carl Jung também, que a nossa mente possui 4 lados. A gente possui o ego, o inconsciente, o superego e o subconsciente. Eu não vou entrar em detalhes sobre os 4 lados da mente nesse vídeo, porque isso é um outro assunto e é longo, então vamos fazer um vídeo sobre isso no futuro. Mas hoje aqui a gente vai conversar sobre o ego, que são essas 4 primeiras funções que eu falei, e as 4 últimas funções, da quinta à oitava, fazem parte do nosso inconsciente. Então a gente também as usa, mas não tanto quanto as que estão no nosso ego. Agora, Amanda, como é que eu acesso o meu inconsciente? Porque se eu uso a maior parte do tempo essas 4 aqui, e eu já tenho 2 funções de julgamento e 2 funções de percepção, quando é que eu vou usar essas outras aqui? Você pode usar essas outras por diferentes motivos, de diversas formas. Mas a forma mais comum de se usar é quando você está passando por momentos de crise, de estresse intenso, de abuso mental, enfim. Quando você não está bem, geralmente você acessa o inconsciente. Mas também existe a forma de acessar o inconsciente para crescer como pessoa, para aprender suas lições. E a gente vai se aprofundar nisso nos próximos vídeos. Mas voltando aqui ao significado de cada posição das funções cognitivas, vamos falar agora sobre a quinta função, que é a primeira função do seu inconsciente, que é a antagonista, digamos assim. A função antagonista, ela é aquela função que vai te fazer duvidar de todas as decisões que você toma, porque ela vai ser a antagonista do seu herói. Então, toda vez que você tomar uma decisão, que você estiver fazendo as coisas de uma certa forma, você vai se sentir tipo, caraca, será que eu tô fazendo a coisa certa? Basicamente é onde as suas preocupações moram. Ela vai te causar desconforto e vai tentar minar a confiança do seu herói. A sua sexta função cognitiva vai ser a sua função mais sábia, mas também, como o nome já diz aqui, a mais crítica. Ela vai ser aquela que vai julgar muito, tanto os outros quanto a você mesma. Ela vai ser muito exigente, vai ser meio. Não vai ter um olhar meio negativo para as coisas. Já a sétima posição é uma das mais interessantes, na minha opinião, é a impostora. E essa posição aqui, ela é aquela em que você geralmente acha que você é bom, mas na verdade você não é. Ela causa confusão, causa caos, porque ela te oferece umas soluções, às vezes, para as coisas que são meio estranhas, sabe? Exemplo pessoal de novo. A minha sétima posição é ocupada pelo TI, o pensamento introvertido. Então é a lógica, é o pensar com a sua própria cabecinha e chegar numa conclusão. Agora que eu me conheço bem, por causa dos meus estudos de psicologia e tudo mais, eu entendo que eu sou horrível em fazer isso. A minha principal função cognitiva de julgamento é o FI, sentimento introvertido. Então, na minha cabecinha, eu tenho dificuldade de entender que às vezes existe verdadeiro ou falso. Eu tenho a tendência a achar que tudo é uma questão de ponto de vista, que o que é verdadeiro para mim pode ser falso para você e vice-versa, que tudo é relativo. E o TI, ele diz que não. O pensamento introvertido diz que, epa, não, existe um verdadeiro ou falso no mundo, sim. Você pode acreditar no que você quiser, mas isso não significa que existam fatos. E eu não concordo com isso. Isso aqui é o meu ponto cego. É difícil. E por último, na oitava posição, nós temos a função diabólica. E é a função mais perigosa que existe dentro da nossa mente.
porque ela é aquela que é reprimida. E a gente sabe que tudo que é reprimido chega uma hora que estoura. Então, às vezes, quando a gente está em situações de novo de estresse intenso e a gente não está sabendo como lidar com aquilo, com nenhuma das nossas outras funções preferidas, e aí a gente acaba usando a oitava função porque nada mais está funcionando. E aí a gente acaba agindo de um jeito que é totalmente desproporcional e desnecessário. E a gente nem entende por que, que a gente está agindo daquela forma, porque a gente é tão cego para essa função aqui, a gente tem tão pouca prática em usá-la, que é difícil de entender por que, que a gente está agindo daquele jeito. E isso aqui se manifesta pouquíssimas vezes na sua vida. Então você tem que estar realmente no seu limite para agir dessa forma. Então, por exemplo, o meu SL, o meu sensorial extrovertido, está nessa oitava posição. E foram poucas as vezes da minha vida, mas aconteceu de que eu estava tão estressada que eu senti esse estresse se manifestando de forma física em mim. Então, eu sou a pessoa menos violenta possível. Mas quando chego nesse estado de estresse intenso, isso extravasa de uma forma que me dá vontade de socar uma parede. Em resumo, essas são as 8 posições possíveis das suas funções cognitivas, e aí, dependendo de quais são as funções que você mais usa, elas vão entrar aqui em diferentes posições. E você vai constituir uma hierarquia de como sua mente se relaciona com o mundo, coletando informações e tomando decisões. E aí, depois que você entende isso, você sabe qual é o seu tipo de personalidade, fica muito fácil você relacionar cada função cognitiva e como ela se comporta dependendo da posição em que você a usa. Como eu disse, voltem aqui no canal porque vai ter mais vídeos sobre esse assunto. Vamos nos aprofundar nas funções cognitivas. Se você gostou desse vídeo, se você puder, se você quiser, dá um like. Vai aí nos comentários, que eu gosto muito de ler os comentários de vocês, interagir com vocês. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva, por favor, isso me ajuda muito, tá bom? Até a próxima, gente! Tchau!